A maçonaria controla as Forças Armadas. Ela Como assim? controla o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Lá, quando eu era aluno do CPOR e estava fazendo os treinamentos militares, eles me convidavam bastante para participar de eventos em lojas maçônicas. Por exemplo, eles pegavam um pelotão que tinha 30 pessoas. E aí eles separavam às vezes 10. Vai ter um evento lá na loja maçônica, em São Paulo, por exemplo, na loja maçônica da Liberdade. Eu já acho estranho esse termo loja maçônica, né? Loja maçônica é tipo de uma igreja, de um local de culto, um local de reunião, como que é? É um templo. É um templo. Né? O mesmo templo que a gente tem como se fosse um templo de uma religião, de uma igreja, por exemplo, eles têm o deles que é uma loja. Chamam de loja. Chamam de loja. E aí você tinha que estar lá? Eles fazem eventos, muitas vezes, que são públicos, onde pessoas aleatórias, inclusive mulheres, vão lá, porque mulher não pode participar dos rituais oficiais da maçonaria e nem adentrar na maçonaria. Sim. Elas não são convidadas a adentrar. Eles têm uma sessão de eventos para mulheres, assim, para as esposas dos maçons, mas mulher não pode participar. Tá. Então, quando eles faziam esses eventos com militares, alguns deles eram de portas fechadas, alguns eram ao público, assim, como se fosse uma comemoração ou algo em alguma data histórica, festiva, assim, que eles queriam fazer a reunião. Então, eu participei da maioria deles enquanto eu estava no exército. E até ali eu não sabia, eu tinha 19, mais ou menos, 20 anos. Não entendia direito? Não sabia o que era nem maçonaria, né? Até o ponto que... Pra você era o quê? Pra mim era uma religião, era como se fosse uma subdivisão de alguma coisa? Ou... porque quando eu comecei... primeiro eu pensei que era um grupo de pessoas, assim, como se fosse uma empresa, um exemplo. Quando eu comecei a ver muitos símbolos, eu vi que era envolvido com numerologia, rituais que eles faziam. Não rituais, a gente não tá falando ainda, né? Sobre rituais mais pesados. A gente tá falando sobre ritos, né? Entrava com bandeira, tinha, de certa forma, toda uma... Não uma coreografia, mas tinha uma espécie de algo planejado que eles faziam ali pra fazer essa apresentação, com espadas, uniformes, aquele avental maçônico que eles usam. Mas você acha isso... Se ele colocar vestimenta de maçom, ele vai achar? Avental maçônico, vestimentas maçônicas. É tipo de churrasqueiro, assim, ou não? Sabe o que é interessante pra gente já começar a falar? Existe um avental maçônico que ele vai ter o mesmo formato do símbolo do Gmail, do Google. E aí a gente já começa a ver que a influência da maçonaria... Tá em todo lugar? Tá praticamente em todo lugar. Algumas pessoas nos meus canais perguntam assim, mas a maçonaria controla o mundo? Ela não controla o mundo, mas ela influencia pontos específicos como o sistema político, o sistema religioso, as forças armadas, como eu te falei, o sistema financeiro. Você vê, isso aí é um avental maçônico. Cada grau dentro da maçonaria possui uma espécie de avental diferente, de acordo com... Tá. Pelo avental você sabe qual é o grau do cara. Olha, eu não sei todos de cor exatamente. Mas a galera lá dentro vai saber, claro. Com certeza. Eles se identificam por isso lá dentro, né? E fora da maçonaria por toques de mão, por exemplo, cumprimentos secretos, né? E assinatura, por exemplo, quando você assina algo, o maçom sabe que você é maçom pela sua assinatura. Falam que, não sei se é lenda, mas falam que eram 3 pontinhos que colocavam. 3 pontinhos. Simboliza a trindade maçônica, que a gente chama de Jabolon, que são 3 divindades diferentes, Javé, Baal e Osíris. Nossa, que mistura isso. É só o início da conversa. Olha lá, os tipos de aventais, ó. Você vê, existem vários. Cara. Na maçonaria são 33 graus, né, de subida como se fosse uma escada, né? São 33 degraus e 33 graus, qual eles colocam ali. E um cara de grau menor não tem acesso ao que os do grau maior sabem. Não. Por exemplo, diante de tudo que eu tenho estudado, até o grau 29, eles não têm muitas informações do que é realmente o negócio mais pesado lá dentro. Tá. O negócio pesado começa quando o próprio maçom chega no grau 29. 29, 30, 31, 32, e aí tem esse pulo pro 33, que é o mais alto grau da maçonaria. Entendi. Que aí é revelado tudo. Aí é revelado tudo. Na verdade, pelo que eu estudo assim, é revelado a partir do grau 29 já. Já começa. Eu, quando me formei como aspirante oficial do Exército de Infantaria, depois segundo tenente do Exército, me convidaram a adentrar pra maçonaria, a me tornar um maçom. E aí foi quando eu comecei a pesquisar. O que é isso? Por que isso? E foi quando eu entendi. Eu sou cristão, hoje eu não participo de nenhuma denominação religiosa. Sigo os ensinamentos de Cristo, estudo bastante a Bíblia, mas não participo nem do catolicismo romano nem do protestantismo. Não sou nem evangélico nem católico, porém sou cristão. Tá. Sigo as palavras de Cristo. Entendendo, leio, estudo bastante a Bíblia, e entendendo sobre tudo isso, eu percebi que não tem como uma pessoa ser cristã e ser maçom ao mesmo tempo. Você não pode fazer parte dos dois. Ou são coisas opostas. Entendi. O próprio Cristo, e poucas pessoas sabem disso, ele teve embates com os construtores na época, 2000 anos atrás, né? Porque ele estava vivo nesse mundo que nós estamos vivendo. Sim. Então, o que aconteceu ali? Cristo, hoje, pode-se dizer que nós que somos cristãos, somos o templo do Espírito Santo. Certo. Né? O corpo de Cristo é esse templo. Então, você é o templo, eu sou o templo, nós somos o templo, né? Quando Davi, que é antecessor de Cristo, né, ele é da linhagem do Messias, recebeu uma profecia do profeta Natã, isso está descrito na Bíblia, no livro de Samuel. O profeta Natã fala para ele assim, que virá da descendência dele um dia e construirá uma casa eterna para Deus, porque Davi queria construir um templo para o Criador, queria construir uma casa. Até então, Deus habitava em um tabernáculo, que era feito de peles de animais, e que é uma referência ao nosso corpo hoje. É? É uma sombra que existiria, a gente fala que é uma sombra, né, que existe nas escrituras. Então Davi pensou assim, cara, Deus vive dentro de uma tenda de pele de animais, de tecido, eu queria construir uma casa de cedro a ele.
E aí ele fez as orações, e naquela mesma noite o profeta Natan apareceu e falou assim, olha, você não vai fazer isso. Porque Deus te tirou de trás da malhada, e um dia virá um da sua descendência, depois que você morrer, e construirá um verdadeiro templo, uma verdadeira casa ao Criador. Mas o que aconteceu? O filho de Davi, Salomão, entrou no meio dessa promessa e falou assim, essa promessa é para mim. E construiu o primeiro templo de pedra. Então, os construtores, a palavra maçom significa construtor. Vem daí a palavra. Começa daí. Tanto é que numa loja maçônica, o principal local lá dentro é o trono de Salomão, porque ele foi o primeiro construtor. O trono de Salomão é o principal local dentro de uma loja maçônica, e o mais alto grau, quando eles estão fazendo aquele rito ali, ele senta para poder fazer todo o protocolo de acordo com o que eles estão fazendo naquele dia quando eles se reúnem. E aí o que acontece? Em certo momento, o próprio Cristo deixa claro, os construtores rejeitaram a pedra angular. Por quê? Quem deveria construir o verdadeiro templo, que não é físico, é espiritual, era o próprio Cristo. E construiu. O corpo de Cristo, depois que ele morreu e ressuscitou, somos todos nós. Sim. É um templo espiritual, que é muito maior do que algo físico. Mas Salomão se apossou na época dessa promessa, pegou o tabernáculo, colocou dentro do templo físico e trouxe um engano, que a gente fala até hoje, que é um engano dentro das religiões, dentro do sistema religioso. Qual é? Esse engano faz com que muitas pessoas pratiquem cultos físicos hoje dentro das religiões e esqueçam dos verdadeiros ensinamentos de Cristo. Acabam negando, de certa forma, Cristo. Tanto é que hoje, como é que o pessoal sustenta hoje o templo dentro das religiões? Com dízimos e ofertas. Sim. Então, onde é que é o engano? Qualquer uma das doutrinações que se dizem cristãs hoje vai fazer com que o fiel, o membro, vá lá e contribua então com dízimos ou ofertas, em dinheiro. Por mais que dízimo na Bíblia nunca tenha sido dinheiro, não? Nunca foi dinheiro. Porque tem dízimo na Bíblia. Tem dízimo. O que significava? Dízimo para o povo de Israel eram alimentos. 12 tribos de Israel. Existia uma tribo que não tinha terra para plantar e colher, que era a tribo de Levi. Deus instituiu que os levitas iriam cuidar do tabernáculo. E aí as outras 11 tribos iriam retirar 10% da sua colheita, animais, frutos da terra, e iriam entregar aos levitas. Então os levitas no final teriam 110%. Cada uma das outras 11 tribos teria 90%, os levitas iriam ficar com um pouco a mais do que as outras. Entendi. A missão deles era o quê? Dividir com órfãos, viúvas e necessitados. Mas o dinheiro já existia. Só que o dízimo, ele era fruto da terra. Ele não era dinheiro. Então você vê que já tem um engano hoje quando a gente fala de sistema religioso. Por quê? Porque hoje o povo contribui, eles usam passagens bíblicas, e aí que tá o problema, para citar o Antigo Testamento como Malaquias, falando, o homem tá roubando a Deus, você tá roubando a Deus, então você precisa trazer dinheiro para cá. E dízimo nunca foi dinheiro. Esse dinheiro é para sustentar o templo físico, que é a construção. Só que o templo, depois de Cristo, ele não é físico. Ele é espírito. Entendi. Não deveria haver um culto onde se sustentasse aquele templo físico, que foi obra dos construtores, obra de Salomão. Isso que a gente está dando toda essa linha do tempo para o pessoal entender aonde eu quero chegar com tudo isso. E aí, quando a gente fala sobre você sustentar o templo físico, existe uma passagem que Cristo fala assim, muitos naquele grande dia, no dia do julgamento, olharão para mim e dirão, Senhor, Senhor, eu profetizei em teu nome, eu fiz maravilhas, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele olhará para essas pessoas e dirá assim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque eu tive fome e você não me deste de beber. Eu tive frio e você não me deu com algo para se cobrir. Eu tive sede, você não me deste de beber. Tive fome e você não me deste de comer. Então, o que ele está falando? Ele está falando que as pessoas sustentam o templo físico e esquecem do verdadeiro templo, que são pessoas, os templos espirituais, podemos dizer assim. Tanto é que em muitos desses templos religiosos, e muitos dos templos religiosos, as pessoas passam na porta e veem pedintes, moradores de rua, mendigos, na porta de um templo, onde você tem lá dentro um templo altamente luxuoso, que é uma construção de pedra, e nessa porta você vê as pessoas pedindo esmola ali, e muitas vezes começou um culto. O pessoal entra, passa por esses mendigos, nem ligam, chega lá e dão seus dízimos e suas ofertas para sustentar a construção. E onde é que a gente chega e interliga isso com a maçonaria? A maçonaria é a sociedade dos construtores, a palavra maçom significa construtor. Salomão foi então o construtor do primeiro templo de pedra, que trouxe isso para as religiões. Começou na religião judaica, e a religião judaica teve influência pelo próprio Messias para a católica e protestante hoje, vamos citar elas como principais. E essa, de certa forma, esse processo, esse protocolo de cultos em templos e sustento dos templos com dízimos e ofertas. Hoje, a maçonaria controla o sistema religioso, esse que a gente está falando. Tanto é que existem grandes nomes do sistema religioso hoje que são maçons e negam serem maçons, justamente porque eles sabem que se eles falarem que são maçons, eles não podem ser pastores, líderes religiosos, porque as informações da maçonaria vão contra os ensinamentos de Cristo. Houve esse embate há 2000 anos atrás. Tá. Eu trouxe um estudo, vou ver se o pessoal consegue colocar na tela, um estudo que vai mostrar, né, a influência da maçonaria no sistema político, no sistema religioso e nas forças armadas, como eu citei. Quando eu estava no exército, na época, eu neguei o convite da maçonaria depois de estudar e entender sobre tudo isso. Inclusive, pedi minha baixa do exército. Eu sou de infantaria, ou era de infantaria, pelo menos na época, né? E havia uma vaga para mim em Manaus, lá perto da onde tem aquele SIGS, que é o Centro de Instrução de Guerra na Selva, né? E aí eu neguei por entender que quem coordenava as Forças Armadas era a própria maçonaria. E eu achava estranho, por exemplo, o coronel, que era dava as cartas o lá. Comandante do quartel, todo mundo ficava assim, intimidado com a presença dele. Mas quando chegava o pessoal da maçonaria lá, ele até ele abaixava a bola, entendeu? Nossa. E aí foram pontos como esse que eu pensei assim, cara, tem alguma coisa errada aqui.
né? Que estranho. E foi entender o que aconteceu.